Zizi, falávamos aqui antes do break sobre a situação da floresta amazônica e nós recebemos mais dados aqui do Evaristo de Miranda, que é o chefe da Embrapa Territorial, pesquisador. Ele já falou conosco aqui no programa e ele é um especialista na área, Augusto, e ele passou pra gente mais dados, inclusive um mapa aí que mostra a situação das queimadas em todo o mundo e mostra que, assim como nós já havíamos dito algumas semanas atrás, a África continua sendo o principal foco de queimadas hoje no mundo. Aí na tela aparece o mapa enviado gentilmente pelo Evaristo de Miranda e junto com esse mapa ele nos passou o seguinte texto, que eu vou ler aqui. Passou o mês de agosto, tradicionalmente recordista em número de queimadas por ser o mais seco do ano, e o total de queimadas registradas pelo INPE entre 1º de janeiro e 3 de setembro deste ano no Brasil, cerca de 94 mil, é o mesmo do ano passado. A variação é de 0%. No Brasil, não houve aumento das queimadas com relação ao ano passado, ao contrário da Argentina, cujo aumento foi de 185%, e do Paraguai, cujo aumento foi de 90%, segundo os dados do satélite de referência da NASA, totalizados pelo INPE. Quando verificamos separadamente os biomas brasileiros, as situações são bem variadas. Na Amazônia, houve redução de 7% das queimadas em 2020, foram 45.065, em relação ao mesmo período do ano passado, 48.722. Daqui a pouquinho eu vou ouvir Augusto e Zé Maria a respeito desses números aí da situação da Amazônia, mas antes a gente volta a falar sobre a situação do Supremo Tribunal Federal. Conseguimos contato, está conosco aqui no programa o ministro Marco Aurélio Mello, ministro do Supremo Tribunal Federal, a quem eu cumprimento aqui. Boa noite, ministro, obrigado pela entrevista, seja bem-vindo. Uma satisfação muito grande falar aos ouvintes da Jovem Pan. Ô ministro, e para começar a nossa conversa, queria falar sobre o inquérito das fake news. Nós abrimos o programa hoje trazendo uma declaração do ministro Dias Toffoli, que está deixando a presidência do Supremo Tribunal Federal, dizendo que foi uma decisão difícil a abertura desse inquérito, e o senhor deu um voto bastante contundente algumas semanas atrás, dizendo que esse é um inquérito do fim do mundo, um inquérito natimorto, fez duras críticas aí a essa investigação. Queria saber do senhor o que o senhor espera do futuro presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, o que ele pode, o que ele deveria fazer em relação a esse inquérito das fake news e que conselho o senhor daria a quem é investigado nesse inquérito, porque muitos dos alvos dessa investigação reclamam que não tiveram acesso, não sabem do que são acusados, não sabem como recorrer dessas decisões. O que deveriam fazer essas pessoas, ministro? Olha, isso nós temos uma jurisprudência, até um verbete da súmula, que viabiliza o acesso daquele possivelmente envolvido no inquérito ao que já contido no inquérito. Uma coisa é você manter fora do inquérito, portanto, praticamente na gaveta, diligências em curso. Outra coisa é você já ter documentos no inquérito. E aí o devido processo legal, o gênero, ele viabiliza o acesso de possível envolvido. Agora, eu votei de forma isolada. E, claro, devo desconfiar da minha própria posição, mas continuo convencido de que foi mal instaurado esse inquérito, porque foi instaurado pela vítima, o Supremo, e não por provocação de uma autoridade policial ou por provocação do Ministério Público, e tivemos a designação do relator, ao invés de distribuir-se democraticamente o inquérito, foi pensado a dedo pelo presidente Toffoli e o relator. Foi isso que eu disse ao votar. E agora, de que adianta o inquérito se não houver regimentados elementos, a propositura da ação penal, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público? Por isso é que eu entendi que seria um inquérito, para mim, pelo menos, natimorto. É como uma lei que é editada e que não se harmonize com a Constituição Federal. É uma lei, dizia Rui Barbosa, natimorta, que evidentemente não pode surtir efeitos. Mas vamos aguardar o desenrolar
E eu espero que o presidente Fux realmente mantenha o diálogo com os demais poderes e adote também uma cerimônia maior com os demais poderes, porque a austeridade ela é própria ao judiciário, né? E toda vez que você tem um contato, e um contato mais íntimo, né, com dirigentes, com autoridades, quase sempre vem uma cobrança do outro lado. E temos que atuar como juiz com absoluta equidistância, considerados os conflitos de interesse que surjam. Ministro, quem lhe faz a próxima pergunta agora é Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Ministro Marco Aurélio, boa noite, obrigado pela entrevista. O país está bastante conflagrado politicamente já há algum tempo. A última eleição foi uma eleição muito acirrada e nós observamos nos últimos tempos, especialmente a partir da posse do presidente Bolsonaro, no nível retórico, pelo menos eu vou dizer, alguns integrantes do STF numa postura de uma certa animosidade, né, em relação ao governo, ao presidente, sempre de alguma maneira associando com o perigo do autoritarismo, da ditadura, que pelo menos até aqui não se verifica na prática. Eu ouvi uma declaração do senhor recente falando sobre a necessidade de se deixar o governo andar, o presidente trabalhar, algo assim. O senhor acha que o país está precisando de uma pacificação desse tipo entre os poderes na esfera política? Capenação da sua fala, o seu raciocínio. O áudio está muito ruim. Consegue repetir, Fiuza? Sim, claro. Ministro Marco Aurélio, vou tentar resumir agradecendo aí a sua entrevista aos Pingos nos Is. Vou tentar repetir a ideia que é o seguinte. Nós vimos, desde a eleição do presidente Bolsonaro... pois não. Desde a eleição do presidente Bolsonaro e desde um pouco antes, um ambiente muito conflagrado no país, politicamente. E da parte de alguns integrantes do Supremo Tribunal Federal, temos visto, de uma certa forma, uma postura retórica de animosidade contra o presidente, o governo do presidente Bolsonaro, sempre no sentido de uma associação com autoritarismo ou com perigo ditatorial, né? Às vezes de forma manifesta, às vezes nas entrelinhas. Eu me atentei para uma declaração recente do senhor, que o senhor fala sobre a necessidade de se deixar o governo andar, se deixar o presidente trabalhar, algo assim. O senhor acha que o país está precisando de uma pacificação política, especialmente na relação entre os poderes? Não há dúvida, os poderes, pela Constituição Federal, são harmônicos e independentes. E o juiz atua mediante provocação. Aquele que tenha um direito e se sinta espezinhado quanto a esse direito, aí sim deve recorrer ao judiciário. Fora isso, não há campo para críticas e para acirramento de ânimos. E vivenciamos ainda por cima uma pandemia de consequências muito duras. Por isso é que deve haver um entendimento e eu creio que o ministro Fux buscará esse entendimento. Ministro, a próxima pergunta é de José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, ministro. É um prazer falar com o senhor aqui. Ministro, o Supremo é alvo hoje de críticas em todo o país, né? Várias pessoas estão criticando e colocando o Supremo como até um interventor. Eu queria... tem aquela história, né? Mudou o Natal ou mudei eu? O Supremo era consagrado aqui em Brasília como uma instituição à parte. O que está acontecendo, ministro? Por que o Supremo está sendo alvo de tanta crítica? É o Supremo que mudou ou a opinião pública? Não. O Supremo tem enfrentado controvérsias, né, do interesse da sociedade em geral.
ele hoje tem uma atuação muito mais ostensiva. Mas eu creio que é hora de um comedimento, de uma autocontenção quanto à atividade desenvolvida pelos outros poderes e de buscar-se o entendimento. O ministro Fux vai tentar justamente esse entendimento. E vamos ver como as coisas ocorrem. Agora, nos dias atuais, os contribuintes acompanham o dia a dia das instituições e criticam de forma generalizada essas instituições. Se a crítica se mostra construtiva, ela evidentemente ajuda a correção de rumos, mas criticar por criticar é que não há campo para isso. Próxima pergunta é de Augusto Nunes. Augusto. Ministro, é um prazer revê-lo, conversar. Quanto tempo, né? Quanto tempo? O ministro, eu já discordei do ministro, mas eu admiro o ministro, sobretudo por dois motivos. Primeiro, trata com gentileza a língua portuguesa desde sempre. Segundo, porque ele formulou, toda vez que eu encontro o ministro, eu repito trechos desse discurso e é o que vou fazer. Ele pronunciou um dos melhores, mais consistentes e mais belos discursos que eu já ouvi na vida. Isso em maio de 2006, quando eu assumi a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Então, eu vou ler um trecho aqui e perguntar ao ministro em seguida o que mudou. São tantas e tão deslavadas as mentiras, tão grosseiras as justificativas, tão grande a falta de escrúpulos que já não se pode cogitar somente de uma crise de valores, senão de um fosso moral e ético que parece dividir o país em dois segmentos estanques: o da corrupção, seduzido pelo projeto de alcançar o poder de uma forma ilimitada e duradoura, e o da grande massa comandada que, apesar do mau exemplo, esforça-se para sobreviver e progredir. Eu recomendo a leitura do texto todo, do discurso, que é belíssimo, mas eu queria perguntar ao ministro o seguinte: se essa situação mudou com a Lava Jato, se ela permaneceu, ou se ela mudou e pode voltar com as pressões sofridas pela Lava Jato ultimamente. Olha, é inconcebível ter pressões quando se busca, como eu falei, a correção de rumos. A Operação Lava Jato é uma operação que busca atribuir responsabilidade por quem cometeu desvios na vida pública e desvios em geral, né? Eu penso que aquelas palavras ainda são oportunas, muito embora tenhamos avançado no campo ético e avançado em termos de funcionamento das instituições. Refiro-me à Polícia Investigativa e também o Ministério Público e o Judiciário sentenciando, evidentemente sentenciando segundo os elementos coligidos no processo. Isso é bom em termos de avanço cultural, que continuemos assim e continuemos atuando também com pureza d'alma, com honestidade de propósito e buscando o entendimento a partir da temperança. Ministro, gostaria de saber do senhor se, na opinião do senhor, existe hoje alguma ameaça à democracia no Brasil e de quem ela partiria? Não há ameaça. Eu penso que não há campo para os saudosistas. E a democracia, ela veio para ficar, agora precisa, evidentemente, ser fortalecida. E ser fortalecida com respeito mútuo entre os poderes, né? E a busca de melhores dias para a nação, para o país. A busca do Brasil sonhado. Guilherme Fiuza, mais uma pergunta, Fiuza. Pois é, ministro, eu vou só estender um pouquinho aqui um questionamento já trazido pelo Vitor Brown, arriscando um prognóstico sem compromisso. O senhor acha que o presidente Fux vai se debruçar sobre essa questão, sobre esse enigma ou esse impasse do inquérito, chamado inquérito das fake news? O senhor acha que esse inquérito tem futuro no Supremo Tribunal Federal com a presidência do ministro Luiz Fux?
algo infindável. O que visa o inquérito? Colher elementos que viabilizem a oferta da denúncia pelo Ministério Público. E aí, quanto ao inquérito, não há uma interferência maior do presidente do tribunal. Houve no passado, na instauração de ofício do inquérito, né? O inquérito está sob a relatoria de um dos integrantes do tribunal e eu penso que se já há elementos, eu evidentemente não estou acompanhando o dia a dia dos trabalhos nesses autos, mas se já há elementos que se remeta o inquérito ao Ministério Público para ele decidir se propõe ou não propõe a ação penal. E contra quem propõe a ação penal, né? Ministro, quem lhe faz a pergunta agora é José Maria Trindade. Por favor, Zé. Pois é, ministro, o senhor é um profundo conhecedor de como funciona a máquina pública e o judiciário, né? O senhor percorreu ali caminhos importantes no judiciário, foi presidente do Supremo Tribunal Federal. Como é que o senhor vê hoje esse projeto da reforma administrativa apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro e como o judiciário pode participar e entrar aí neste novo debate sobre a máquina pública? Olha, evidentemente precisa ser enxugada a administração pública, mas enxugada de forma linear. Refiro-me ao Executivo Federal, refiro-me ao Judiciário Federal, refiro-me à Câmara dos Deputados e Senado da República. Se realmente queremos buscar o melhor em termos de administração pública, que a reforma seja linear. Agora, pelo que eu tenho tomado conhecimento, mediante publicações, o que veiculado por jornais e revistas, a proposta é uma proposta um tanto quanto tímida. Vamos esperar para ver o que ocorre lá no Congresso e se surge algo de envergadura maior, ou seja, algo realmente para se ter um enxugamento, como eu falei, da máquina judiciária. Não é possível gastar tanto, né, com essa máquina. Augusto. Ministro, o senhor acha que deve ser mantida a chamada decisão monocrática? E se o senhor responder positivamente, por que deve existir? Decisão monocrática em termos de quê? Decisão dos integrantes do tribunal? Isso. O tribunal... Isso. O tribunal é um colegiado, tanto quanto nos dois casos, ministro. No plenário é difícil, né? Porque acaba havendo algum tipo de desempate. Mas eu vou dar um exemplo concreto. Na segunda turma, o empate por 2-2 no julgamento do recurso que pediu anulação da sentença, de uma sentença do juiz Sérgio Moro no caso do Banestado, o empate foi interpretado com base naquele princípio resumido na frase in dubio pro réu. E a anulação foi, o recurso que pedia anulação foi acolhido. E anulado o processo. Augusto Nunes, se nós observarmos a ordem jurídica, nós vamos ver que essa regra de o desempate, ou o empate favorecer o réu, somente é aplicável ao habeas corpus. Uma ação, um recurso num processo crime, ele tem que ser decidido, não se tratando do recurso ordinário em habeas corpus, ou seja, do julgamento de um habeas corpus com a roupagem de recurso, não se tem como placitar o empate e dizer-se, olha, nesse caso a decisão é a favor do réu. Isso ocorreu e, a meu ver, o tribunal claudicou, eu fiquei vencido, ocorreu no mensalão quanto a um dos acusados, evidentemente não acusado tubarão, mas magrinho, e aí se proclamou a decisão na ação penal sob a relatoria do ministro Joaquim Barbosa como se fosse realmente uma decisão favorável ao réu. Repito, a regra
do empate, ela só beneficia o paciente no habeas corpus, em um único processo, que é o habeas corpus. Agora, a turma deveria funcionar realmente com 5 integrantes. Verificado o empate em qualquer outro recurso, em qualquer outro processo, convoca-se para o desempate integrante da primeira turma. Ministro, eu acabei me confundindo, porque eu falava de um assunto, eu queria falar dos dois assuntos, do empate e da decisão monocrática. Vou dar um exemplo da decisão monocrática que eu pedi ao senhor que me dissesse se deve ser mantida. O ministro Edson Fachin proibiu que a polícia de realizar ações nos morros do Rio enquanto durar a pandemia. Esse tipo de decisão não deveria ser referendada pelo plenário, não deveria a gente não deveria ter a opinião de todos. Essa decisão passou pelo colegiado. Passou pelo colegiado? Passou na sessão virtual, mas passou pelo colegiado. Eu recebi a lista do ministro Fachin e somei o meu voto. Por quê? Porque o voto do ministro Fachin, ele contém inúmeras ressalvas. O que não pode haver é o que havia anteriormente de a polícia, sem um dado concreto realmente existente, entrar na favela como entrava, como se fosse terra arrasada. Agora, a polícia repressiva, em termos de cometimento de um crime, ela continua podendo entrar na comunidade e aí, evidentemente, atuar. Ministro, gostaria de saber a opinião a respeito da ideia de se estabelecer uma quarentena de 8 anos para que juízes e procuradores, integrantes do Ministério Público, se candidatem a cargos públicos, enfim, sejam candidatos políticos. O senhor gosta dessa ideia? Aprova, ministro? Não, eu sou favorável em termos assim de inserção no âmbito político, eu sou favorável a uma quarentena. Não os 8 anos imaginados, mas um período razoável. Isso tem que ser decidido pelos deputados e senadores. O juiz, ele personifica o Estado e ele não pode realmente se valer da cadeira ocupada para plenar uma vida política futura, né? E, evidentemente, a quarentena evitaria isso. Mais uma pergunta de Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Pois é, ministro, nós estamos vendo aí nesse momento uma série de ações relativas, por exemplo, à administração pública. Nós falamos, Augusto estava falando sobre decisão monocrática e eu lembro de uma decisão que, essa sem dúvida, a decisão do Fachin acho que permaneceu, já entrou em efeito ainda monocrática e depois foi apreciada pelo colegiado, se eu não me engano, mas nós tivemos uma outra decisão, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, cancelando uma nomeação do presidente da República para a direção-geral da Polícia Federal. O que o senhor acha desse tipo de capacidade de interferência e de inibição do ato do Executivo pelo Poder Judiciário? Eu tenho preconizado na bancada a autocontenção. E não passa pela minha cabeça, eu me pronunciei até a época, que numa canetada se afaste do cenário nacional uma nomeação pelo presidente da República, que foi eleito com 57 milhões de votos. Eu propus ao Supremo que, em se tratando de ato de outro poder em atuação precípua, se levasse sempre ao colegiado, para o colegiado então examinar. E várias cabeças pensam muito melhor do que uma única cabeça. E no caso concreto foi justamente o juiz mais novo do Supremo que afastou a nomeação, eu não digo, mas a posse do Ramagem na diretoria da Polícia Federal. Não foi bom em termos de entendimento, em termos de harmonia entre os poderes. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé.
O ministro, quando terminou a Constituinte, o então presidente Ulisses Guimarães, numa reunião com alguns repórteres, e eu estava lá, ele deu de presente as notas taquigráficas, né, das discussões dos constituintes sobre a Constituição de 98. E ali, quando ele entregou, ele dizia: essas notas taquigráficas vão mostrar aos legisladores, aos julgadores do futuro, qual era a intenção do legislador. Aí ele lembrou o Montesquieu, do espírito das leis e tal. E eu vejo que isso não é muito levado a sério. Por exemplo, nesse debate sobre reeleição na Câmara e Senado Federal. Para mim é muito clara, a Constituição é muito clara na intenção do legislador de não permitir a reeleição nem do presidente da Câmara, nem da presidência do Senado. Ministro, o senhor acha que isso é um assunto do Congresso ou da Constituição, ou seja, do Supremo agora? É assunto de todos. A observância irrestrita ao que está em bom português no artigo 57, parágrafo 4º, no final do parágrafo da Constituição Federal, a vedada recondução na eleição subsequente, recondução que pressupõe a reeleição. Isso não há como partir-se para uma interpretação e tentar se distinguir a situação concreta. O Supremo, há muitos anos, eu fiquei vencido, ele acabou por distinguir onde a Constituição não distingue, e aí admitiu a reeleição em se tratando de uma nova legislatura, não sessão legislativa, mas uma nova legislatura com outros integrantes, outros eleitos para a Casa Legislativa. Aí nós começamos a flexibilizar o que não podia ser flexibilizado. Hoje o que nós temos, em última análise, é a possibilidade de reeleição do chefe do Executivo Nacional. Isso aí houve uma emenda constitucional e previu-se expressamente, tanto que o presidente Fernando Henrique Cardoso foi reeleito. Agora, quanto às casas do Legislativo, as casas do Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, o que se tem é a vedação. E a vedação que não permite qualquer controvérsia a respeito para distinguir-se esta ou aquela situação. Bom, ministro, e para fecharmos, faço aqui uma última pergunta, então. É o seguinte: tem sido cada vez mais comum aí nos últimos meses, nos últimos anos, que partidos de oposição derrotados no Congresso Nacional em alguma matéria recorram ao Supremo Tribunal Federal, ou mesmo insatisfeitos com alguma decisão do Poder Executivo, com algum decreto, alguma medida provisória aí do governo federal, recorram ao Supremo Tribunal Federal para tentar contornar isso, independentemente da questão. O senhor acha que de alguma maneira o Supremo pode estar sendo usado politicamente para fustigar o governo, em especial agora o governo Bolsonaro? Olha, eu disse isso ao votar e falei com todas as letras. E disse, inclusive, o Alexandre Garcia publicou um artigo a respeito que não votava a partir de preconceito. Se a carapuça entrou em alguém lá no Supremo, eu não sou culpado. Eu apenas expressei o que é a minha compreensão sobre a equidistância que se deve manter. Evidentemente, se a situação concreta enseja a glosa do Supremo, essa glosa deve ser implementada, mas não a partir de uma visão política sobre a atual direção do país. Muito bem, nós agradecemos muito então aqui ao ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal pela entrevista exclusiva concedida aqui aos Pingos nos Is. Foi muito bom ouvi-lo, ministro, esclarecedora a conversa, muito oportuna. Obrigado mesmo, bom final de semana por aí, até uma próxima. Muito obrigado, um bom feriado para todos nós na segunda-feira, né? E que tenhamos aí no dia 10 a posse do presidente e posteriormente que ele realmente atue como convém, se tratando da chefia do Poder Judiciário, e secundado por uma mulher que se imagina sensível, que é a ministra Rosa Weber, vice-presidente. Perfeito, obrigado mais uma vez, ministro.